Bom, boa noite a todos, pessoal. Mais um vídeo aí que tá indo pro ar aí no Instagram, no YouTube, né? Antes de mais nada, quero falar para vocês que trabalho aqui no Instituto Romão Cabral, né? Uma clínica de dependente químico, uma clínica muito boa aí para estar se tratando aí da dependência química e ter uma oportunidade de voltar a ter uma vida em sobriedade, né? Sair dessas garras, dessas drogas aí que anda destruindo aí muitas pessoas, muitas famílias. E hoje eu vim falar um pouquinho da rendição e a resignação, né? Existe uma grande, enorme diferença entre resignação e rendição, né? Resignação é o que sentimos quando percebemos que somos um dependente químico, ou que somos um adicto, né? Um adicto que perdeu o controle sobre o uso da substância, né? Que sua vida se tornou incontrolável por causa dessa droga, né? Essa droga sua de preferência. E que ainda você não veio aceitar um tratamento, uma recuperação, né, uma ajuda como a solução desses seus problemas com droga, né, com comportamentos inadequados, esse tipo de comportamento que te leva ao uso de droga, né, costumamos dizer que a droga só é um resultado dos comportamentos, de sentimentos mal resolvidos, de problemas que você não quer resolver, né? Quer fugir de certas situações. Porque o dependente químico ele tem esse tipo de característica, né? Quando chega, ele vai indo bem até certa parte assim da recuperação, da sobriedade, mas se a gente não colocar em prática o que a gente aprendeu dentro de um centro de tratamento ou dentro de um grupo de apoio, a lidar com esse tipo de problema, ele tem a tendência de buscar o alívio na droga dele de preferência, né? E é muito louco assim, porque o dependente químico já se viram nessa situação bem antes de chegar ao uso de droga, onde a dependência química acaba levando, né, o adicto, ele acaba se tornando uma pessoa que ele não quer ser, né? Ele acaba chegando num lugar onde ele não quer chegar, né? Chega num fundo do poço muito terrível, né? Um fundo do poço onde, se ele não tiver um pedido de ajuda ou um apoio para alguém ajudar ele, fica muito difícil de ele sair sozinho dessa situação, porque a droga ela afeta muito algumas partes do nosso cérebro que chega uma hora que a gente não tem força para sair sozinho dessa situação, né? É, precisa de uma ajuda, né? E muitas das vezes esse dependente químico ele também não quer a ajuda, não quer passar pelo processo de uma internação, né? Que é muito importante esse processo de uma internação para a desintoxicação da droga, né? Para você aprender a lidar novamente com aquilo que a droga te tirou, que aquilo que a droga fez você perder, né? Qualidades, né? Lidar com a vida em sobriedade. E o adicto acaba chegando nessa situação aí muito
muito, como é que eu posso falar, muito desagradável, desagradante, né? É uma situação muito crônica que ele não consegue ter mais o controle sobre a substância, sobre o uso da droga dele de preferência. E a vida do dependente, ela se descontrola de uma maneira muito desagradável, muito depravante, muito desleixada, né? Acaba com a autoestima dele, acaba com a família e ele não quer fazer mais nada. Ele acaba vivendo para usar a droga, né? E usando a droga para viver. E pensar que o adicto ou dependente químico ele é destinado a ser um dependente químico ou um adicto, não, tem uma solução para você sair dessa vida, né? Mas não depende só de uma clínica, não depende só de um terapeuta, não depende do psiquiatra ou de um psicólogo. Depende dele, né? Da aceitação dele, da rendição, onde eu venho falar que a diferença da rendição com a resignação, né? Isso tem que partir bastante dele também, né? E a rendição, por um outro lado, é quando ele se rende a essa doença, né, chamada adicção, né, que ela é uma doença progressiva, incurável e fatal, né, não tem cura, tem como a gente aprender a lidar com ela, estacionar ela e usar as ferramentas que a gente tem e enfrentar a vida sóbrio. Porque a vida ela não é difícil só para o adicto, a vida ela é difícil para qualquer tipo de pessoa. Só que o dependente químico ele já tem uma característica, já é como se fosse alojado dentro do cérebro dele, que a melhor maneira de ele estar resolvendo, fugindo, né? Não é nem resolver, é fugindo da realidade, do problema, da situação, né? É ir buscar o refúgio na droga, é tentar se aliviar por prazer imediato, né? Que isso vai acabar e quando acaba vem mais problemas ainda, né? Porque o que ele deixou de resolver, ele ainda vai vir com mais problema ainda, né? Então ele só vai entender esse lado aí quando realmente ele aceitar que ele precisa de ajuda e ele precisa vir se render, né? Se render aí é parar de lutar contra a adicção, né? Contra a dependência química, contra o uso de droga, como algo e aceitar como algo verdadeiro, que a recuperação, felizmente, é a solução, né? A solução é se recuperar, é começar, recomeçar tudo de novo, é reconstruir novamente, né? É reconstruir principalmente a identidade dele, resgatar a identidade dele, é reconstruir o trabalho que perdeu, é reconstruir laços familiares, né? É, então a recuperação é muito importante nessa fase do adicto, quando ele chega ao fundo do poço, isso é muito importante, porque sozinho ele não vai conseguir sair dessa situação. Ele tem que passar por esse processo para ele poder estar entendendo novamente que ele tem condições de viver em sobriedade como uma pessoa normal, mas ele tem que pôr em mente também que ele tem que saber que ele tem que evitar muitas coisas, né? E colocar em prática também muitas coisas para que ele não possa vir cometer os mesmos erros, né? Porque cometer os mesmos erros, como a gente fala, é insanidade, é cometer os mesmos erros querendo um resultado diferente. E é impossível nós
cometer os mesmos erros querendo um resultado diferente, não tem como. Se eu ir pelo mesmo caminho, eu vou cair no mesmo buraco, né? Toda vez que eu andar por esse caminho, eu vou cair no mesmo buraco. E ele tem que também entender que ele tem que mudar esse caminho dele, né? E, e ele saber também que existe uma nova chance, uma outra vida, uma outra maneira de viver, a qual possível também ele já viveu muito tempo lá atrás, antes de se tornar um dependente químico, antes de perder o controle, né? Antes de a vida dele se tornar incontrolável pelo uso da droga. Ele tem que voltar a saber que existe sim essa possibilidade. Não é fácil, né? Mas também não é impossível, né? A vida não é fácil para ninguém, né? Quanto mais para o dependente químico que tem um problema já com a dependência química. E existe sim a oportunidade de voltar a ter uma vida nova, em sobriedade, né? Para o resto da vida, só por hoje você fazendo certo, não vai ter como dar errado, né? Se a gente começa a fazer as coisas certas, a tendência lá na frente é dar certo, né? Quando a gente começa já fazendo errado, a gente já sabe que vai dar errado. E o adicto ele já conhece o que é o caminho errado, né? Muitas das vezes ele não conhece ainda o caminho novo, né? Que pode proporcionar para ele muitas coisas boas durante a sobriedade dele, que a gente chama que são as dádivas da nossa recuperação, que com o tempo ele vai conquistar tudo de novo, ou reconquistar tudo aquilo que ele perdeu, né? E só por hoje tenha essa saída, né? Sofremos de uma doença que ela é progressiva, incurável e fatal. E a única maneira de deter essa doença é você se tratar. Se tratar, passar pelo processo e depois do processo, depois do tratamento, é você dar continuação, né? Após a saída da clínica, do centro de tratamento, que é o pós-tratamento, né? É muito importante também ele procurar ajuda aí fora para ter umas terapia, né? Acompanhamento psiquiátrico, né? Psicólogo. Então também isso é muito importante para ele manter a sobriedade dele. Não é simplesmente vir passar pelo deserto ou pelo processo e não aguardar uma solução boa e ele não der esse passo para lá na frente ele ter ah, a, como é que eu posso dizer, as dádivas, né? Porque um dia lá fora limpo para o adicto é um milagre tão grande que só ele sabe, né, que é um milagre, porque por onde andava, por onde passou, o que fez, o que fazia, tudo, e um dia sem o uso de droga é um grande milagre. Então eu vim deixar hoje aí um pouquinho, partilhar um pouquinho dessa experiência e deixar bem frisado aí que tem sim para o adicto uma nova chance, uma nova oportunidade, tem uma outra maneira de viver sim, né? Uma outra versão dele, né? Só que ele também tem que achar essa versão dele, essa virtude dele, né? Que, que pode ter já se perdido algum tempo atrás, né? E ele pode voltar a ter essas coisas aí após esse processo, né? Porque ninguém pode fazer por ele o que só ele tem que fazer, né? A recuperação,
a sobriedade, só depende dele. O primeiro passo quem tem que dar é ele, né? E através das ajudas aí para eles poder se manter limpo. E é isso aí, pessoal. Hoje é o que eu vim trazer aí mais uma orientação, mais um direcionamento aí para quem é um dependente químico crônico, né, que está descontrolado aí, que está precisando de ajuda. Hoje o que eu vim trazer para vocês é essa diferença da rendição com a resignação e espero que funcione, né, para ele, que ele ache esse caminho aí. E só por hoje, dá um like lá no meu YouTube lá, né? Eu tenho meu YouTube, tenho meu canal lá. Se inscreva lá, dá um like, não perca também os próximos vídeos que eu tô sempre comentando, sempre dentro das minhas reuniões aqui onde eu trabalho, que é no Instituto Roman Cabral, né? Um lugar muito bom, um lugar de paz, um lugar de tratamento adequado com o ser humano, né? Dentro de direcionamento, reuniões, psicólogos, terapeutas, psiquiatra, com todo esse suporte, né, que ele precisa, dentro desse tratamento a gente oferece, né? Então, só por hoje, uma boa noite a todos. Me sigam lá no meu canal lá. Acredito que vocês vão gostarem de acompanhar lá sobre a dependência química, o que causa né, no organismo, no cérebro, na família. Ela afeta milhões de coisas ao redor de quem está no uso de drogas, né? Não afeta só ele, né? Infelizmente, não só ele é o afetado, né? Mas é isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos. E não se esqueça lá, vai lá no meu canal do YouTube, Terapeuta Emerson Galdeano, aqui do Instituto Roman Cabral. Se inscreva lá, dá um like lá. Uma boa noite a todos e que todos fiquem com Deus. Amém, senhores?